Vamos começar aqui, ó, em 1 minuto começaremos, mas antes de mais nada, só queria pedir para, durante as apresentações e quando tiver a plenária estiver acontecendo, que vocês tomem o cuidado de mutar seus microfones, só para a gente, enfim, conseguir ouvir as falas com qualidade. Alguns acordos agora de início. Nós teremos análise de conjuntura com o professor Sérgio Amadeu e a professora Emília. Queria agradecer muito a disponibilidade dos dois para estar aqui nessa etapa final do nosso encontro setorial estadual. Para quem não me conhece ainda, eu sou Tamires Menezes, eu vou estar assumindo a coordenação dos trabalhos para o próximo período. Nós viemos de um processo muito intenso de organização e formulação para esse encontro setorial. Nosso coordenador, João Cassino, está aqui presente também. O João Cassino, que também está candidato à eleição da coordenação nacional do nosso estadual, do nosso setorial de Ciência, Tecnologia e Tecnologia da Informação. Queria saudar a todos e todas presentes nessa reunião. O coordenador anterior também está aqui, prestigiando claro, a nova coordenadora. Spinella, você é o coordenador emérito do setorial de Ciência, Tecnologia e Tecnologia da Informação do PT estadual. Vamos dar início aos trabalhos. Hoje teremos análise de conjuntura política e tecnológica com o nosso companheiro Sérgio Amadeu e a companheira Emília Rutkowski, da UFABC e Unicamp. Olha, estamos muito bem representados aqui. Então, feitos os devidos agradecimentos, damos oficialmente início à nossa plenária final do Encontro Estadual de Ciência, Tecnologia e TI do PT de São Paulo. Passo a palavra ao companheiro Sérgio Amadeu. Companheiro. Obrigado. Eu agradeço o convite da Tamires, do João Cassino, cumprimento a todas e todos que estão aqui. Bom, eu queria começar dizendo o seguinte, o Bolsonaro, ele foi eleito com um pouco menos de 9 segundos de televisão. Ele não tinha nenhum grande governador apoiando a sua campanha, então ele não tinha aquele famoso palanque que os candidatos se empenham em construir. Ele não tinha tempo de TV, que os candidatos também se empenham em construir. Eu queria lembrar que o Alckmin tinha não sei quantos partidos coligados, um tempo de TV muito grande, e ele não tinha, no caso do Bolsonaro, um partido com força, nem contradição. Me parece que o PSL, na época, tinha um único deputado. Então, é preciso observar que teve, na eleição de 2018, um fenômeno que rompe todo o esquema da política até então consolidada, a política eleitoral consolidada. Isso é preciso reconhecer, são fatos, né? E então o que acabou acontecendo é que, sem entrar no mérito das questões que levaram a isso, é preciso ver que o Brasil já vinha de uma onda de desinformação promovida pela mass media, pela mídia de massa, que veio desde a época do chamado mensalão. E a ideia era deslocar as forças de esquerda do governo para abrir espaço para uma retomada da reprodução do capital, que, segundo os seus ideólogos atuais, é feita pelo neoliberalismo. Então, eles tentaram de tudo para deslocar em 2014 e ganhar a eleição. Só que eles perderam a eleição para Dilma, e a Dilma ela pega uma situação complicada, uma conjuntura internacional já em alteração, mas ela também acaba fazendo muitas concessões à política neoliberal. É só você ver quem era o ministro econômico dela, o cara vindo do Bradesco, e isso ajudou a desgastar, por um lado, e, obviamente, não satisfazia os interesses de um grupo que organiza um golpe, né?
e organiza um golpe envolvendo o Poder Judiciário, partidarizando o Poder Judiciário. Então, eles conseguiram retirar a Dilma com a força da Lava Jato também. Senão, não conseguiria criar o clima necessário para fazer aquele golpe. A partir de uma chamada pedalada fiscal. Eles tinham um apoio consistente, né? Vocês devem se lembrar que surge o MBL, né? Que surge basicamente uma série de grupos online que articulavam também aquilo que muitos de nós chamavam de militante de sofá. O militante de sofá não serve para nada, e nós vimos que não é bem assim. O militante de sofá criou uma onda, né, contribuiu com uma onda que levou a ter manifestações massivas na rua, comandadas pela extrema-direita. O fato é que o Bolsonaro foi encampado por um grupo de generais que tinham grande prestígio nas armas, e ele conseguiu ir falar dentro da AMAN, Academia de Agulhas Negras. Ninguém fala na AMAN, que é mais ou menos um corredor por onde passa todo o oficial do Exército Brasileiro, que não seja do quadro suplementar. Todo oficial de carreira ele tem que passar pela AMAN. Então, falar na AMAN é muito importante. E o Bolsonaro estava falando na AMAN desde 2014. Ou seja, ele tinha o apoio do alto comando do Exército. E aí o que acabou acontecendo, vocês viram, uma conjuntura internacional favorável, um reagrupamento da extrema-direita fascista nos Estados Unidos, um pouco mais ampliada, sob o nome de direita alternativa. E a estratégia principal desses caras é isso que precisa ficar claro, porque senão a gente não vai entender o que vai acontecer nos próximos meses. Que é o seguinte, a estratégia deles é suspender a realidade com uma saraivada, ou com uma onda, ou com várias ondas de desinformação. Portanto, a desinformação é a estratégia principal da extrema-direita mundial e do bolsonarismo. Por quê? Porque o debate racional, o debate que a gente estava acostumado, que levava os candidatos àquelas coisas e ficava trocando farpas e números, esse debate para o bolsonarismo pode esquecer, gente. Isso não o afeta. Não afeta. Você viu agora, o Bolsonaro tomou um pito lá na Basílica lá, da Nossa Senhora, lá no Vale do Ribeira, Nossa Senhora Aparecida do Norte. Ele foi lá, levou um pito do padre, né, do Monsenhor, e o que acabou acontecendo? Ele sai de lá como se não tivesse nada. Ele responde nas redes sociais hoje, dizendo: vocês estão reclamando de desemprego? Reclamem dos governadores que fecharam tudo. Quer dizer, E aí, na hora que você fala, pô, você foi contra o fechamento, ele fala, eu sempre fui a favor, se for necessário. Eu nunca falei se é gripezinha. Eu nunca fiz nada para impedir a vacina. Aliás, eles estão dizendo, só tem vacina porque o governo federal pagou. Ou seja, gente, o que está acontecendo é o seguinte, o debate racional, que é um componente importante da política, que tem o fato como compromisso para você estruturar a verdade ou não, acabou com ele. E ele tentou, ele sabe que mesmo assim, a dona de casa, o peão da periferia, as camadas precarizadas da população, sabe o que esses caras estão vendo? Eles estão percebendo que o gás nunca foi tão caro, que a gasolina nunca foi tão caro, que a inflação nunca foi tão cara. E aí, por mais que tenha conversinha no WhatsApp, a realidade dura bateu na cara da periferia, das periferias. E sabe o que está acontecendo? Esse cara começa a rejeitar o Bolsonaro. Mas o Bolsonaro, ele é uma aliança. Se você analisar do ponto de vista classista, o Bolsonaro ele é sustentado principalmente pelo capital financeiro e pelos ruralistas. Esses são os dois blocos
principais da condução do Bolsonaro. Tem também o setor de serviços varejista e logístico, que é muito importante, mas o núcleo duro é o capital financeiro especulativo e o ruralismo. É óbvio que com dissensões nesses dois blocos da classe dominante. Mas olha só, ele tem o apoio da maioria do empresariado, grande, médio e pequeno. Ele tem o apoio da maioria. Por quê? É o empresário brasileiro que, se puder, ele liquida todo e qualquer direito trabalhista. O Bolsonaro os encanta. Por isso que, mesmo na eleição do ano que vem, tudo indica que o empresariado, majoritariamente, o pequeno, médio, grande, apoiarão Jair Messias Bolsonaro. Sabe aquele dono de boteco que não quer pagar direito, que não quer pagar os 2 funcionários que ele tem? Então, esse cara apoia o Bolsonaro. A maioria deles apoia o Bolsonaro, porque o Bolsonaro traz esse valor retrógrada. É assim, ou você manda ou é mandado. As frases dele é assim. Quem morreu, paciência, todo mundo morre. Então, ele tem mais ou menos aí 5% de um grupo do país que ele tem fechado com ele. Em seguida, eu acho que você precisa ver que ele organiza a sobrevivência existencial de valores, e aí ele tem em todas as classes também, tem nas periferias, do cara que é misógino, incomodado com o avanço das mulheres, ele tem o incômodo, né, daquele cara que é o homem de bem, que na verdade é o cinismo do coronel brasileiro, o cara que deixa a família e vai para o prostíbulo. Esse cara, ele é a expressão de uma parte da população. O cara que se incomoda com a diversidade de gênero, com LGBT, QI+, esses caras todos, eles pensam que estão existencialmente massacrados pelas cotas dos negros nas universidades, pelos pobres andando de avião, esses caras se sentem muito afetados. E isso aí ajuda a você entender como é que ele penetra em vários segmentos da sociedade. Mas ele penetra também com um movimento novo, que não é só... você não explica só pelo arranjo de classes. Você vai ver que ele é reforçado por um apoio fundamentalista religioso dessas religiões neopentecostais, que se soma ao ultraconservadorismo religioso católico. Então, se você for ver o que eu falei aí, dá uns 15% de caras fechados com ele para o ano que vem. E se você somar aí o que eu chamo de viúvas da ditadura, esse sim, o neofascismo que vem com a nova roupagem, porque é o velho integralismo, os ex-malufistas radicais, os caras que são militares, são pessoas que sempre tiveram o culto à violência, que sempre foram contra a empatia, contra a solidariedade. Esses caras, eles se somam, você vê que varia isso aí de 8% a 10%, eles têm 1/4 da população que pode ser afetada com a queda de empresários que mudam de lado, com religiosos, mas que eles têm um núcleo, que eles vão para a eleição, na pior das hipóteses, entre 18% a 25%, é mais ou menos o que vai acontecer. Eles podem chegar a 18%? Podem. Se aumentar o trabalho político hoje, que não é o que está acontecendo. Como nós todos sabemos que ele está na mão do Centrão e que politicamente ele conseguiu a maioria do Congresso, fazendo uma entrega absurda, clientelista para o Centrão, como a gente sabe que o impeachment precisa de mais de 300 deputados e o nosso bloco chega a menos de 200, as pessoas baixam
a motivação para ir às ruas, para chamar grandes manifestações, para não dar trégua ao Bolsonaro. E isso reforça o Bolsonaro e reagrupa os generais com o Bolsonaro. É isso que eu queria chamar a atenção. O Bolsonaro está indo para a eleição a contragosto. O Bolsonaro nunca quis eleição. O Bolsonaro quer o golpe. Mas ele não consegue dar o golpe. Porque ele não conseguiu nem segurar o PSL, que ele elegeu. O Bolsonaro é uma anta, é um imbecil, é uma pessoa sem nenhuma qualificação. Eu vou usar o termo que ele fala, ele é um vagabundo, porque ele nunca trabalhou. Ele nomeava assessores e tomava o salário dos assessores. E todo mundo sabe disso. Então, o que acontece? Ele precisa dos generais para dar um golpe. Em dia 7 de setembro, o que ele contava? Que as PMs se rebelariam e que as PMs fariam o papel de tomar as instituições, de ficar nas ruas e tal. E isso não aconteceu. Ele viu que pesou mais forte a mão dos governadores, o peso do judiciário e os comandos das PMs, que não necessariamente todas as PMs estão com ele. Então, mas quanto mais você deixa ele livre, leve e solto, mais ele avança. Porque o que vem por aí, para eu ir finalizando do ponto de vista econômico, pessoal? Vem por aí o pior dos mundos, que se chama estagflação, que é inflação crescente com estagnação econômica. Então, nós estamos numa situação de miséria crescente, numa situação de uma crise que não vai parar, a fome crescendo. E o que nós estamos vendo? Na educação, o desmonte das universidades, nós estamos vendo cortes de recursos, que eu não preciso nem falar, e eu só vou falar de um deles, que todos acompanharam. Na área de ciência e tecnologia, foi um corte de 92%. Isso é inimaginável. Isso não é sério. Você paralisa o órgão quando você faz um corte de 92% do que já era minguado. O dinheiro do CNPq o ano que vem vai ser lamentavelmente derrocado, derrubado. E sabe o que vem por aí? Vem por aí o seguinte, uma situação onde, no mundo onde as tecnologias de ponta ou as tecnologias importantes, principalmente na nossa área de tecnologias da informação, elas giram em torno de pesquisas e de soluções da chamada inteligência artificial, que vamos resumir aqui, a área da inteligência artificial que avançou não foi a simbólica, baseada em raciocínio, foi a inteligência artificial conexionista, principalmente baseada em dados. Nós estamos falando de deep learning, nós estamos falando de machine learning, de aprendizado de máquina, de aprendizado profundo. Nós estamos falando, portanto, de uma situação onde nós precisamos ter capacidade, enquanto nação, enquanto país, de reter dados no país. Agora, se eu falar com qualquer gestor de TI, aí o cara fala, eu vou pôr meus dados na Amazon, lá nos Estados Unidos, porque não é viável no Brasil. E para ser viável, não vai dar para contar com as empresas estrangeiras, porque nós não fazemos parte do circuito de viabilidade e nem na atual divisão internacional do trabalho, dataficado, a gente tem uma posição de consumidor e não de desenvolvedor e nem de treinador de algoritmo. Aí você fala, eu tenho um computadorzinho aqui do lado da minha mesa, estou treinando meus algoritmos nele. Dá licença, gente, nós estamos falando de como segurar o SISU no Brasil. Nós não somos capazes de aguentar 7 mil acessos simultâneos no Mac. Aí nós entregamos para a nuvem da Microsoft, que foi rodar nos Estados Unidos. Nós fomos olhar o SOLGOV do governo,
um aplicativo do governo federal, de 1 milhão de servidores públicos e pensionistas, e ele roda no Serpro, mas o Serpro entregou o seu robô, ele é apenas uma interface, um espelho do Watson da IBM, e está todo mundo aplaudindo. Ou seja, nós vamos pegar um país tecnologicamente desarrumado, destruído, desmontado, e você sabe como que você tem que fazer, você vai enfrentar o neoliberalismo, até dentro do PT. Porque vai ter gente que vai vir para vocês e falar, tecnologia, pessoal, é que nem caneta Bic. Eu vou usar a melhor, aqui escreve. E a melhor é deles. Então, entenda a lógica neoliberal. O neoliberalismo manda você economizar sempre em tudo. Só que na questão tecnológica, para que você não seja um mero comprador de produtos e serviços de inteligência de máquina, você vai ter que ter infraestrutura do digital caríssima aqui no país. E quem vai fazer? A empresinha do João ali na esquina. Não vai, não vai. O João é microeconomia, ele vai pensar microeconomicamente, ele vai pôr o dinheiro lá na Amazon. Porque é mais barato. O governo vai ter que investir. E aí qual que é o problema? O problema é, eu vou investir nessa terra arrasada? Essa que é a questão. Nós vamos para o fato que nós vamos ter pela frente uma situação tecnológica extremamente complicada. Nós não temos nenhuma empresa de plataforma que seja expressiva mundialmente. Nós não temos uma Embraer, o que a Embraer é na aviação, nós não temos no mundo digital. Eu desafio vocês a falarem qualquer uma. A TOTUS. A TOTUS é uma empresa, gente, que não tem a mínima... Ela precisaria se fundir com várias outras para virar uma plataforma, porque a economia está plataformizada. E o que é a plataforma, para eu encerrar? Tecnicamente, a plataforma é um intermediário de um segmento do mercado. Ele entra pegando dados da oferta e dados da demanda. E passa um tempo, ele tem os dados dos prestadores de serviço, da oferta, da demanda, e ele passa a interferir, tanto na oferta quanto na demanda. Ele passa, portanto, a ser um mediador. É assim no Uber, é assim no buscador do Google, é assim nas nuvens, é assim na logística, é assim na saúde. A última aquisição da Microsoft foi a empresa Nuance, dos Estados Unidos, uma empresa de saúde que detinha 70% dos contratos com hospitais, e ele comprou essa empresa por 19,7 bilhões de dólares. Por quê? Porque a Microsoft é uma plataforma e as plataformas elas estão entrando na agricultura, na saúde, não estão só no cotidiano e não estão só na comunicação, como muitos de nós podem erroneamente pensar. Eles não estão. Eles estão se expandindo para todos os lados. O que levou um economista marxista francês chamado Cédric Durand, esse cara nomeia esse momento de tecnofeudalismo. Eu não acho. Por quê? Porque o feudalismo superou um outro sistema, vou chamar de econômico, que existia antes. E aí, eu estava falando do tecnofeudalismo. Essas plataformas são ultracapitalistas. São ultra... e elas estão... a operação delas é uma operação totalmente baseada em sistemas algorítmicos. Vou repetir. O sistema de gestão burocrático, que a gente convive em nossos trabalhos com sistemas algorítmicos, nessas plataformas, o sistema burocrático é secundário diante dos sistemas algorítmicos. Quando você chega no Facebook, no Gmail, em qualquer uma dessas empresas, quem te recebe, quem te manipula, quem te modula, quem resolve o seu problema, quem monta a sua timeline, é um sistema algorítmico operado por inteligência de máquina.
Quando esses sistemas entram no governo, como os algoritmos são fechados, como os algoritmos são protegidos por propriedade intelectual, como os algoritmos são com segredos de negócio que a gente não sabe, e a justificativa para a gente não saber como eles funcionam é para a gente não driblar os seus procedimentos, esses algoritmos, eles tornam o Estado mais opaco, ao invés de torná-los mais transparentes. A transparência e o controle social depende de uma política tecnológica avançada. E aí, eu digo, no mundo onde os dados têm o maior valor econômico, no mundo onde a doutrina neoliberal comanda a governamentalidade, no mundo onde as infraestruturas digitais, a gente não está capacitado, a gente precisaria investir para montá-las em situações de grande porte, para poder fazer valer o código aberto, para fazer valer o software, para poder lutar por um outro modelo que não seja de patentes, que patente não tem nada a ver com invenção, patente é um documento jurídico, para que a gente possa se tornar um contraponto e optar por pesquisas que nos interessem, outro tipo de inteligência artificial, nós vamos precisar defender a soberania de dados. Nós vamos precisar defender investimentos na área de tecnologia. Nós não vamos poder aceitar aquela conversinha que falaram quando eu estava montando o comitê de implementação de software livre. Tinha um cara que roubou pra caramba na Caixa Federal, um picareta, um tal de Gedel, que foi preso com um apartamento cheio de mala de dinheiro, vocês devem se lembrar. Esse cara dizia assim, mas o software livre não é de graça? Então ele começava a cortar toda a manutenção das coisas. Esse discursinho, ele é muito perigoso. Ele pode não vir de um corrupto, pode vir de uma pessoa bem intencionada, mas nós precisamos entender o seguinte, eu vou aí pedir emprestado do João e termino mesmo, uma coisa que a gente estava conversando um dia desses, até hoje, e ele fez uma conta. É uma conta que é importante só para você notar. Enquanto a gente compra uma licença do Zoom, a gente vai pagar alguns dólares, vai chegar, dependendo do que você comprar, $800. A gente está vendendo quase um boi macho, mestiço de reposição, que em Minas Gerais custa R$ 2.460, quase um boi que esses ruralistas vendem para comprar uma licença. E se a gente for fazer que nem o João fez com o iPhone que vem aí, que é R$15 mil, nós temos que comprar aí, a gente tem que soltar aí uns 8 bois de 195 quilos cada um, para a gente comprar um iPhone. Ou seja, o Brasil, ele não pode ser um país rural, gente. O Brasil tem que ser um país tecnológico. Nós temos que defender a inteligência coletiva local, defender a diversidade biológica, defender a diversidade ambiental. O nosso sucesso vem do país das águas, da riqueza, de um outro modelo que não seja desses caras. Nós temos que enfrentar a República da Soja. Então, eu queria chamar a atenção de vocês e dizer que o primeiro passo é combater a desinformação, criar coletivos digitais, ocupar a rede, tentar ocupar as ruas, não dar colher de chá para o bolsonarismo, porque a guerra é contra a extrema-direita mundial. Eu até escrevi um artigo recentemente sobre o Facebook, porque eles insistem no cinismo de dizer que nós não vamos, que eles, Facebook, no WhatsApp, não permitem disparos massivos. Eu provei, mostrei várias vezes, vários links, como é que faz um disparo massivo. E eles vão vir de fora, gente. E o Steve Bannon vai estar aí, e vai estar uma guerra, porque se o Bolsonaro for derrotado, é a derrota do projeto da extrema-direita mundial.
Então, veja bem, nós temos um dever de derrotar a extrema-direita, os neofascistas, e depois, ou em paralelo, e ao mesmo tempo, esse que é o problema, tentar colocar o país num eixo que não seja esse papo furado. Ah, vou dar dinheiro para recuperar as indústrias e tal. Recupere, mas veja bem, onde está a tecnologia? Onde está o avanço da tecnologia? É na inteligência artificial, é nas tecnologias de informação e comunicação. Parabéns para vocês terem esse setorial. Agradeço a oportunidade. Não vou poder ficar depois das 8, porque eu dou aula. Muito obrigado, viu? Obrigado. Muito obrigada, companheiro Sérgio Amadeu. É sempre um Uma salva prazer. de palmas aí, uma salva de palmas coletiva aí. Agradecendo o Serginho, Amadeu. É sempre um prazer e, para além de um prazer, é sempre necessário. Você é muito cirúrgico, muito importante as suas contribuições